Boa noite a todos. Hoje teremos a última quarta-feira do mês de julho sobre escuta de crianças e adolescentes vítimas de violência. Para a mesa de hoje, que finaliza o mês todo, onde a gente discutiu a criança, o adolescente e a lei, nós temos 3 psicólogas convidadas. A Raquel dos Santos, que vai ser a primeira a falar, formada em psicologia na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, em 2002, em curso de aperfeiçoamento em psicologia clínica no Hospital Geral, no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, curso de terapia comunitária de abordagem sistêmica, curso de logoterapia pela Associação de Logoterapia Viktor Frankl, experiência em atendimentos clínicos, tanto individual quanto familiar, em consultório particular e ambulatório de saúde mental na Clínica Ômega. E também tem atuação na Fundação de Ação Social desde 2008. Inclusive fez parte da equipe do CREAS Cristo Rei. A Rosana Terezinha Ribeiro é psicóloga graduada pela Universidade de Tuiuti do Paraná, em 96, especialização em psicologia clínica pela mesma universidade, especialização em psicologia jurídica pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, experiência no atendimento em saúde mental e ambulatório da rede pública por 8 anos e é psicóloga do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente, o NUCRIA, desde agosto de 2008. E a psicóloga Maria Cristina Antunes, que possui graduação em psicologia pela Universidade de São Paulo, em 93, mestrado em psicologia social pela mesma universidade e doutorado em psicologia social também pela USP. Atualmente é pesquisadora do Núcleo de Estudos e Prevenção de AIDS da USP e NUPSI, da Universidade do Tuiuti do Paraná, psicóloga clínica em consultório particular, docente do mestrado em psicologia em regime integral da Universidade do Tuiuti do Paraná, psicodramatista pelo Instituto Jacó Moreno, de São Paulo, e Zerta Moreno, workshops dos Estados Unidos. Experiência na área de psicologia, atuando principalmente nos seguintes temas: psicologia comunitária, psicologia da saúde, pesquisa em psicologia, sexualidade, prevenção de AIDS, adolescentes, homoerotismo e psicodrama. Avaliadora institucional e do curso do INEP, coordenadora de projetos financiados pela USAID, pela Center for AIDS Prevention Studies e pela University de Califórnia, São Francisco, membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Psicologia. Eu vou trazer a minha prática hoje aqui, profissional, que é numa unidade pública estatal, onde o foco de trabalho era violência sexual, vítimas de violência sexual de crianças e adolescentes com suspeita ou confirmação dessa violência. E também o atendimento aos seus familiares. Peço desculpas se eu me estender um pouquinho, mas assim, são 2 anos de prática e eu tentei compilar a produção de uma equipe inteira, porque o trabalho era multidisciplinar. Então, eu até agradeço às colegas que podem estar me ouvindo online, que é a Paula Matoski Buturi, a Gisele Souza Santos, que foram assim, em troca psicológica, com quem eu mais troquei a supervisão, da Maria Cristina, aqui presente também. Que era uma equipe interdisciplinar, mas em termos de psicologia foram as pessoas que mais me auxiliaram. Então, para conceituar o que é violência. Violência, segundo a Organização Mundial de Saúde, é o uso intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, contra um grupo ou uma comunidade, que resulte no quê? Resulte numa grande possibilidade, ou tenha uma grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. Quando se fala em violência, a gente tem que cuidar com uma dissimetria de poder. O que acontece? Tem sempre um mais forte e um mais fraco. Ou realmente, ou a vítima se sente mais fraca. O que seria esse poder? Seja poder em termos intelectuais, poder em termos aquisitivos, poder em termos de idade, porque a gente vai falar de criança e adolescente, então um adulto contra uma criança, poder em termos de gênero, poder em termos de raça. Tá?
Falando em si, então, da violência contra crianças e adolescentes. Didaticamente, a gente classifica. Por que didaticamente? A gente falando em violência sexual, vai se entender que essas violências estão imbricadas. Né? Eu aposto a dizer que a violência sexual é a pior delas. Então, falamos de negligência, abandono, violência psicológica, violência física e violência sexual. Violência sexual, de acordo com Azevedo, é todo ato ou jogo sexual, relação hétero ou homossexual, entre um ou mais adultos ou adolescentes, mais velhos contra uma criança, ou de um ou mais adultos ou um adolescente mais velho contra outro adolescente. Tendo por finalidade estimular sexualmente essa criança ou esse adolescente, ou utilizá-los para obter estimulação sexual de sua pessoa ou de outra pessoa. O agressor pode se impor por força, ameaça ou indução da vontade. Quando a gente pensa em violência, a gente diz, nossa, sempre é com força, sempre é com ameaça. Não quando se trata de criança e adolescente. E não quando se trata de violência sexual. Porque a gente sabe que tem o chamado estupro de vulnerável, né? Tem que, de repente, a colega aqui que está mais na área legal vai explicar um pouquinho. Que essa violência pode ocorrer por sedução. E muitas das vezes, na minha prática, é isso que acontece. Então, a violência sexual num quadro geral. A gente dividiu aqui, didaticamente, né, em abuso sexual e exploração sexual. O abuso sexual pode se dar sem contato físico, que seria o assédio sexual, o abuso sexual verbal, o exibicionismo e o voyeurismo. Ou com contato físico, que vai desde leves carícias, né, do agressor na vítima, quanto a penetração mesmo, ao coito, seja ele a penetração pênis-vagina ou sexo anal. A exploração sexual pode, né, também ser classificada nessas categorias: prostituição infantil, pornografia infantil, turismo sexual, tráfico de pessoas para fins sexuais. A exploração sexual, até que eu quero fazer, né, frisar um pouquinho, da minha prática, foi o que eu menos escutei, eu tive contato. Já não escutei verbalmente, eu tive que colher alguns sinais, porque a violência é mais velada. O que seria a exploração sexual? É a violência sexual, mas para fins lucrativos. Então ela é muito oculta. E cabe aqui salientar que a terminologia de prostituta, prostituto, para criança e adolescente, a gente não usa, mas sim prostituídos e prostituídas. Porque há sempre um adulto por trás. E tem muita discriminação. Ah, mas ele quer, ele ganha. Pode ser que até ao interrogar uma criança, um adolescente, ele vai dizer que quer. Mas quem que induziu, quem que está levando ele a pensar assim, em que contexto ele se encontra? Então aqui, o que eu selecionei para falar hoje? Talvez tem gente que vem aqui, né, querendo algum exemplo, algum caso, ou cadê a escuta mesmo, sem dano. Mas eu pensei assim, eu trouxe a minha prática no sentido assim, o que eu entendi, o que eu compreendi de violência sexual e o que eu acho importante para as pessoas que vão trabalhar com isso ter ciência na hora de escutar uma criança ou um adolescente, que é o contexto onde eu escutei e a dinâmica familiar. Então, para se chegar ao termo, né, de violência contra a criança, teve que se ter muito avanço de concepção de criança e até hoje, né, a concepção de adolescente. Que a gente sabe que eles estão em etapa peculiar de desenvolvimento humano e que hoje são tratados como sujeitos de direito e que têm que ser protegidos especialmente por estar nessa condição. O que é um sujeito de direito? Antigamente, criança era mais vigilante. O que se olhava principalmente no Estado? O adolescente era objeto de vigilância, não pode estar na rua, não pode ser infrator, toda a discriminação, né, é de uma família de classe baixa, então tem que tirar, tem que abrigar. Hoje não, eles são sujeitos de direitos, como os adultos, mas em condição peculiar. Os marcos legais para se chegar a essa ideia foi a Constituição Federal Brasileira de 1988, que é chamada de Constituição Cidadã, que traz essa garantia de políticas públicas para garantir direitos. A Convenção Internacional dos Direitos da Criança, onde começou a se fomentar essas ideias, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, que tem os direitos
e também deveres dos adolescentes, incluídos ali, que tem muita, né, aquela discriminação de não, só tem direito ao adolescente. Se você ler o ECA, você vai ver que o dever também está implícito. E o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil, em 2000, que marca a entrada no campo da assistência social. Então, a unidade pública estatal, onde eu digo, é nessa visão de assistência social, que é uma política do SUAS, Sistema Único de Assistência Social. O que é esse PAIR? Esse PAIR é um programa que é nacional e é de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, que é promovido pela Secretaria Nacional de Promoção de Direitos da Criança e do Adolescente e pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. O PAIR é uma metodologia que ele veio para articular as políticas e intervenções de rede, que é assentada na doutrina da proteção integral à criança. Por que eu acho a importância de trazer isso? Porque, não sei, na minha época como adolescente, pouco eu tive contato com política pública. Hoje que está se reformulando, está se pensando no currículo. E quando a gente recebe uma criança ou adolescente no teu consultório, eu acho interessante ter todo esse viés. Que se a criança não pode se proteger, a família tem que proteger. Se a família não protege, é a sociedade que tem que proteger. Se a sociedade não protege, é o Estado. Então, ter isso em mente quando você ouve algo é muito diferente. Então, aqui são os eixos desse programa. Tá? O eixo da defesa dos direitos, onde vai incluir a responsabilização. O que é a responsabilização? O agressor fez algo errado e, de alguma forma, tem que ser responsabilizado. O que são esses órgãos? Alguns exemplos, né? Conselho Tutelar, Poder Judiciário, Ministério Público, NUCRIA, que é uma delegacia especializada. Eixo do controle social. São os conselhos. Né? Os conselhos são formados por representantes do Estado e da sociedade civil. Conselho da Criança, Contiba. Né? O que eles fazem? Eles deliberam e são consultados referente à política pública direcionada a esse público. E o eixo da promoção de direitos, que é a política de atendimento, que é onde era inclusa a minha prática, que é do SUAS, mas também tem outras políticas como saúde, educação, ONGs, órgãos privados que também fazem parte desse sistema. O atendimento. O atendimento, então, é realizado, como eu já falei, na unidade pública estatal, dentro da Política Nacional de Assistência Social. O que seria esse atendimento psicossocial? Entendido como um conjunto de atividades e ações psicoeducativas de apoio e especializadas, que podem ser desenvolvidas individualmente ou em pequenos grupos, de caráter disciplinar e interdisciplinar, de cunho terapêutico, mas com níveis de verticalização e planejamento. O que é isso? É um terapêutico com início, meio e fim. E que segue um plano, né, que se desenvolve um plano de atendimento que é desenvolvido pela equipe juntamente com a família. A equipe era interdisciplinar. Aqui é o fluxo, rapidamente, que era desenvolvido no nosso serviço. Começava com os encaminhamentos da rede, seja ele Conselho Tutelar, Educação, Saúde. Era chamado, agendado como responsável uma entrevista inicial com esse responsável, onde havia presente uma psicóloga e assistente social, até para não revitimizar a família. Porque como passa às vezes por vários sistemas, ela já chega já cansada de falar do mesmo assunto. Então a gente já colhia, já via ali na hora a configuração familiar, os dados mais concretos, como endereço, a constituição mesmo da família e os fatores psicológicos de risco. E também era colhida ali a situação frente ao abuso ou à exploração sexual. Então, era levado a uma reunião de equipe para ver mesmo se era um caso para ser atendido nessa unidade. Passava, então, por um plano de intervenção familiar, o que fazer com essa família. Geralmente era assim: atendimento psicossocial à criança ou adolescente por um psicólogo. Outro psicólogo atendia também individualmente de forma psicossocial o responsável familiar. E eles tinham concomitantemente a participação mensal em um grupo. Esse grupo era sobre temas relevantes e que a gente entenda que vai ajudar nessa dinâmica familiar de abuso, que era sobre sexualidade, práticas parentais, e também
mais tardiamente sobre violência e a situação de abuso mesmo, propriamente dito. Concomitante a isso, era feito pelos assistentes sociais, pedagogos, educadores, o acompanhamento da família, visitas domiciliares, articulações com a rede, entre outros trabalhos. E também era desenvolvida uma abordagem social a situações de exploração de rua. Né? Carro que passava à noite em alguns pontos para conversar ou ver assim, se tinha situação de exploração, porque é mais difícil, ela não vem a nós, tem que ser buscada, vem pelaquela questão lucrativa e até a rede que é envolvida nisso, que quer os fins lucrativos, seja posto de gasolina, não vou generalizar, mas que tem posto de gasolina, hotéis, o próprio aliciador, às vezes até produtos eróticos na internet, ou filmagem, ou foto, né? E finalizava com ver se esse plano de intervenção cumpriu seu papel ou não. As diretrizes do atendimento. Era o compromisso fundamental de proteção à criança, identificar os fenômenos e avaliar os riscos, a compreensão da família em sua dinâmica, tanto interna quanto externa, e a necessidade de atenções específicas de caráter social, psicológico e jurídico. O atendimento psicossocial individual, trazendo aqui mais para nós psicólogos, era um espaço privilegiado de escuta que visava proporcionar a acolhida do usuário e seu familiar, a enunciação da problemática vivida, que essa enunciação, embora não fosse de caráter do nosso trabalho, ver assim, confirmar ou não a existência da situação de abuso, mas era ouvi-lo. E a gente sabe que quando isso é falado é terapêutico, porque mais tarde a gente vai ver que essa dinâmica envolve um segredo. E quando você consegue revelar esse segredo, é saudável para a família, para a criança e para o adolescente. Além disso, isso mais dirigido também à criança e adolescente, mas ao familiar, a compreensão e a localização de onde eu estou. Porque às vezes eles nem se entendiam como agressores ou como num contexto de violência. E quando você não tem esse entendimento, você não busca teus direitos. Então tem este foco do SUAS de garantir direitos. A gente fazia essa pessoa, essa família, esse usuário se empoderar para buscar os seus direitos. E reposicionar também sobre essa situação vivida, o que podia mexer na sua vida, mudar na sua vida para que esse ciclo não se perpetue. O que era o dado que a gente vê? É intrafamiliar, às vezes a gente acha, acontece fora da família, não. A maioria, 60% dos casos, é no contexto familiar. Depois é realizado por quem? Geralmente pela figura paterna. No nosso serviço aparecia padrasto, pai e depois tio. Na literatura a gente encontra pai, padrasto e tio. Tá? Ou também, quando é extrafamiliar, que era em menor número, podia ser conhecido da criança e amigo da família. Esse tipo de violência ocorre mais com meninas, talvez pela questão de gênero, por toda a formação, porque a violência sexual é multifatorial, é um fenômeno complexo, que não pode ser olhado pontualmente. Então, assim, quanto mais a gente entender, agora não vamos entender aqui, senão começa. Tem vários outros fatores que é interessante a gente entender. Mas em que sociedade a gente está? Qual que é a concepção de gênero? Qual que é a nossa concepção de sexualidade? Tudo vai influenciar nesse fenômeno. Quando era intrafamiliar, a gente se especializou um pouquinho mais nessa prática. Os extrafamiliares realmente chegavam em menor número. O que é uma violência intrafamiliar? É quando o agressor ele tem um vínculo biológico com a vítima ou um vínculo de responsabilidade. Ele é o provedor da casa, ele tem um poder sobre a criança de mando, de organização da vida dessa criança. Se salienta o quê? Que pode ser intrafamiliar e ocorrer fora do ambiente doméstico. Porque quando ocorre dentro do ambiente doméstico é chamado de uma violência doméstica. Né? Extrafamiliar é o tipo de abuso, então, onde o agressor não tem um vínculo biológico com a criança e não tem um caráter assim de ser responsável por ela, embora pode ser um conhecido da família e muitas vezes pessoa confiável da família. E aqui agora vem a retaliação, que é um Frankenstein. Tá? Desculpa, mas eu fiz assim, eu peguei todos os aspectos que eu achei bem importantes frente à violência que eu gostaria de deixar aqui hoje. Então eu coloquei, entendendo a violência sexual contra as crianças e adolescentes, considerações relevantes. A família onde ocorre o abuso, tem dificuldade, geralmente, tem dificuldade de cumprir sua função de socialização, proteção e afeto. E é possível considerar o quê? 2 tipos de agressores nessa família, o agressor ativo e o passivo.
Da minha prática, observei que a figura paterna, geralmente ativa, é a que comete o abuso, e a figura materna seria o agressor passivo, que é aquela que encontra-se frequentemente, a mãe, por exemplo, encontra-se frequentemente ausente no que diz respeito à satisfação das necessidades emocionais de seus filhos, tornando-os mais vulneráveis ao abuso. Não se trata, isso aqui é bem claro ficar, né? Não estamos discriminando ninguém, mas assim, não se trata de dizer que essas mães não querem proteger seus filhos, elas não têm recursos emocionais para isso. Por elas mesmas não terem aprendido nas suas relações com suas figuras parentais. Dos casos que eu atendi, salvo uns 2, isso foi em 2 anos, que a mãe não tinha sido vítima de violência sexual, ou não tinha um histórico relacionado a isso, de uma avó que tenha sido violentada. Então, assim, ela já não tem essas condições desse vínculo com a família, porque é transgeracional. Às vezes ela não tinha com a mãe, com o pai dela, com a família dela. Eu estou fazendo o tripé ali porque eu disse, eu vou recortar o que eu acho importante, mas a gente fala do contexto todo familiar, estou focando, né, nesses 3 aspectos. De acordo com Plummer, a descoberta das mães não ocorre como um evento, mas como um processo. Por que é difícil para essa mãe enxergar? Porque às vezes, até por ela ter sofrido, ela não conseguiu se proteger, ela não consegue proteger os filhos. E quando ela descobre, aí também tem essa questão, às vezes se envolve com como já teve referências em casa, acaba se repetindo, né? Se envolvendo com pessoas que podem futuramente abusar dos filhos ou que são os pais dos seus filhos. Então, quando ela descobre isso, é muito complicado ela conseguir ver, é negação mesmo, eu não vejo que isso está acontecendo. Por isso que essa descoberta é um processo, sempre levanta dúvida, porque ela tinha confiança no abusador, ou amava o abusador, é muito complicado para se enxergar, para ela assumir e proteger os filhos. Então, as mães podem apresentar comportamento depressivo, submisso, profunda diminuição na autoconfiança, dificuldade em relacionar-se, passividade a ponto de ficarem paralisadas. E não raro, então, ela vai delegar ao sistema de justiça e papel de intervir. Eu diria, não raro, ela delega a nós, né? Aquilo que eu falava, se na família, a sociedade, ela está. E aqui eu foquei um pouco na família, porque eu falei nessa tríade, criança, pai, mãe, mas tem o contexto dos irmãos, tem o resto da família. Essas famílias, geralmente se observa membros aglutinados, indiferenciados, uma comunicação incoerente, limites confusos ou muito rígidos, práticas educativas inadequadas, isolamento familiar e falta de diálogo. Eu diria limites confusos, é aquela família que você não sabe se quem manda é o adolescente, se tem quem põe limite nessa família ou não, tá? Ou muito rígido, é o padrasto que pode abusar, mas é ciumento, é rígido, tem medo, é esse poder que exerce sobre a vítima. Uma questão muito importante de se frisar é o isolamento familiar. Essas famílias se isolam bem pela dinâmica e pela violência que ocorre, então é a gente que às vezes tem que ir atrás delas e ver o que está acontecendo. Onde que aparece a denúncia? Na escola, na saúde. Tá? A criança. Então a criança, por si só, já está numa fase de dependência radical dos pais, da família. Ela precisa dos pais para sobreviver, tanto em termos materiais como emocionalmente. E essa fragilidade, então, vai exigir cuidados que sejam prolongados, que vão proporcionar o apego, a estruturação das relações familiares. O que acontece no abuso? A criança vai buscar a figura parental para ter a referência, para ter o afeto, e muitas vezes vai ganhar o quê? Alguém querendo uma gratificação sexual. Como eu não sei o que é o certo e o errado, como essas são minhas referências, até eu identificar que isso é errado ou não, eu posso estar até trocando afeto por sexualidade. O modo de da criança até se sexualizar para ir buscar esse afeto. Então eu vou ler uma citação de Ramizani. Isso. A criança busca uma díade com as figuras parentais em busca de afeto. Porém, o adulto abusador responde de outro lugar. Oferece uma forma de se relacionar para a criança que busca a sua gratificação sexual. A criança não é levada em conta, então, como um ser em desenvolvimento e frágil que necessita de afeto, mas como objeto meio de satisfazer a excitação sexual do adulto, neste caso, figura parental.
Aqui eu foquei na dinâmica familiar, não falamos do abusador, mas a gente sabe também da estrutura frágil do abusador emocionalmente, que também se fala hoje da necessidade de tratamento para ele. O que acontece geralmente? O agressor estabelece um vínculo de confiança com a criança, que pode começar com contatos sexuais, com contatos nem sexuais, mas que pode até evoluir para contatos mais íntimos. A criança pode ter dificuldade para compreender que há conotação sexual no contato, bem como se sentir gratificada emocionalmente e experimentar sensações táteis prazerosas. Aquele mito de que criança não sente prazer é mito. Porque às vezes, claro que não é certo, não está na hora, mas ela é estimulada precocemente, ela pode ter prazer sim. Quando ela descobre que isso é errado, ela pode sentir culpa por isso. Então, várias questões que mais tarde a gente vai ver aqui na apresentação que fazem com que ela guarde isso como um segredo. Aqui, como eu disse, o recorte, esquizofrenia da apresentação, mas eu joguei aqui o quê? O adolescente, dentro do que eu percebo na minha prática. Esse adolescente pode ter sido aquela criança que eu estou falando, ali atrás, formada nesse contexto diferenciado, ambíguo. Mas quando surge um abuso, uma violência sexual contra a criança, todo mundo, será que foi? Mas quando descobre que se penaliza. Quando vê que um adolescente diz o quê? Estou dizendo que às vezes, né? Ela era senhadinha mesmo. Ela se jogava em cima. Mas ela quis. Ele quis. Nunca, sabe? Por quê? Porque parece que esquecem que o adolescente também está numa condição peculiar de desenvolvimento. E também porque ele está naquela fase de puberdade, que vai ter algum aspecto sexual, que às vezes até esse comportamento sexual vamos se perguntar de onde veio. Agora ferrou. Então, é isso que eu peço, assim, para quando você receber um adolescente, não discriminar. Então, o segredo. Furnes, ele traz essas questões como síndrome do segredo. O que faz com uma criança ou adolescente sendo abusada não conte? As ameaças são constantes e estão presentes. São feitas por quem? Pelo agressor. Então, frequentemente ligado ao quê? Uma grande vulnerabilidade pela criança. Ele pode dizer, vou matar tua mãe se você contar. Ou seu irmão. Ou coisas que começam menores. Vou matar teu cachorrinho. Ou vou dizer, sua mãe não vai acreditar em você e você vai te surrar. Ou eu vou te surrar. Depende, né, do nível intelectual da criança e do que ela possa ter como um receio. Ou ao contrário. Como às vezes o agressor seduz, ele pode tratar esse adolescente de forma especial. Dar regalias, dar presente, você é meu preferido, você é meu querido. Vou contar, ele descobre que está errado, você vai deixar de ser meu querido. Eu não vou mais deixar você, não vou te dar presente. Então, assim, ameaça, aí me ajuda os comportamentalistas, né? Pelo reforço ou pela tirada de alguma gratificação. A criança pode entender que se trata de uma relação afetiva e gratificante, que não se trata de algo proibido ou uma violência. O que ocorre quando às vezes ela recebe esse comportamento sexual ao invés do afeto. Ou também, como a gente vê assim, a mãe como passiva, ela tem uma dificuldade de relacionamento com a criança, não só de proteção, mas de vínculo. Então o agressor passa a ser, meu melhor vínculo afetivo, é querido, pode ser que me faça coisas que eu não gosto, mas eu ainda prefiro estar com ele do que com a minha mãe. Tá? A relação com o agressor pode ser a maior referência da criança de um vínculo amplo, que eu falei antes, né? De um vínculo mais estreito com o outro. O segredo se insere a partir de uma comunicação assimétrica. O que o agressor faz? Ele coaduna a vítima, ele faz ela se sentir também corresponsável. Não vamos contar o que a gente fez. O que a tua mãe vai achar do que a gente está fazendo? Então, até pela fala, vai responsabilizando a criança por algo que ela não buscou. E esse não buscou é interessante a gente citar assim. A vítima de violência sexual, ela tem uma participação ativa no abuso. O que é essa participação ativa? Ela está ali no contexto. Ela foi seduzida, né? Sabendo ou não, ela pode até... já teve casos, não vou fazer assim, mas que a gente leu na literatura, que era a brincadeira deles. A brincadeira deles é um abuso sexual, mas a criança leva como brincadeira, ela pode chegar lá e dizer, eu quero brincar hoje. Quando ela descobre que isso é errado, ela vai se culpabilizar.
Mas o que a gente pode dizer assim, a vítima tem sempre participação no abuso, mas nunca pode ser responsabilizada por ele. A responsabilização é sempre do adulto ou do adolescente maior. Quando se dá conta do teor sexual da relação, a criança pode ser tomada por um sentimento de culpa devido à confusão estabelecida pelo vínculo de confiança com o abusador. A revelação do abuso. Então vamos pensar assim, toda essa dinâmica, toda essa necessidade de eu guardar segredo, para quem eu vou contar, como e quando. A reação mais comum de quem escuta é a dúvida do relato da criança e adolescente. Será? Será que aconteceu? Será que não? Para a criança ou o adolescente possa falar, também é preciso então de um adulto que cumpra seu papel no que consegue dar suporte necessário à dependência do infante e do adolescente. Esse adulto, às vezes, não vai ser o psicólogo, se for numa escola, se for em outro âmbito. Mas o que a gente preconiza é assim, que a gente trabalhe de não ficar, essa pessoa, se tiver o contato, de não ficar questionando, pesquisando, encaminhe para a via certa, que seria um psicólogo para ouvir, para poder orientar. É difícil para a criança sustentar sua denúncia quando percebe que seu entorno desaprova os atos relatados ou que percebe consequências desastrosas, como, por exemplo, separação dos pais, intensificação das ameaças do agressor, depressão materna, entre outros. Eu já atendi um adolescente que ele chegou e disse para mim, eu me arrependi de ter contado. Vou contar um pouquinho. Quando eu vou contar as histórias, eu mudei sexo, mudei idade, tá? Porque eu não pedi permissão para esses pacientes, para esses usuários. Mas o que eu posso dizer é assim, esse adolescente foi abusado por um padrasto que era pai dos seus irmãos por parte de mãe. Quando isso veio à tona, as irmãs ficaram bravas com ele e esse padrasto parou de sustentar a família com pensão. Então, vendo todo esse contorno, ele chegou a dizer, eu não queria ter dito. Então, isso tem que ser trabalhado muitas das vezes. As consequências da revelação. Que pode ser uma depressão de mãe, que pode ser vários outros aspectos. Fase de supressão. A família pode pressionar a criança a retratar sua revelação. Às vezes a criança traz isso, aí todo mundo se mobiliza. Quando a mãe vê, por exemplo, meu companheiro vai ser preso, não pode. Aí eu quero que o meu filho seja protegido, mas não quero responsabilizar quem fez. Então isso também é um trabalho. Embora na maioria dos casos haja forte tendência para a negação, a vítima acaba revelando os abusos sofridos quando questionada algumas vezes, em geral porque não vê mais possibilidade de continuar negando. Às vezes tem que ser questionado, tem que se dar o tempo para que ela fale, o tempo para que ela confie. Vamos trazer agora para o psicólogo e terapeuta. Tem crianças que vão chegar e vão te contar, na hora, no dia. Tem outras que vai levar meses. O nosso trabalho era interessante por quê? Porque quando vinha e tinha aquela escuta que a gente diz do atendimento psicossocial individualizado, muitas das vezes a culpa, achar que está participando, não faz com que a pessoa fale. Quando a gente leva para um grupo de orientação, vamos dizer, um grupo de orientação sobre abuso, diz, olha aqui, fala disso que a gente está falando, da culpabilização, de que quem tem culpa é o agressor, que olha, não se entende no contexto. Não desta forma, mas trabalhando com essas questões, ela chega, opa, então eu posso contar. E no próximo atendimento individual conta. Então, por isso que foi pensado nessa mescla, de ter o atendimento individual para ter a sua parte de trazer revelações e o grupo para orientar. Claro que surgiu alguma revelação no grupo, alguma troca de ideias, mas não era esse o objetivo. Também é comum que a criança oscile entre a negação e a reafirmação do abuso, o que provavelmente seja ainda maior gerador de ansiedade e sofrimento. Isso faz muito, então não houve, uma hora ela diz, outra hora ela diz. Então, entender essas questões, tentar ver o que mais que está por trás de trazer essa revelação. Isso sobre falsas alegações. As pesquisas que investigam falsas alegações apontam dados que oscilam entre 5% e entre 6% das denúncias. Então, são baixas as falsas alegações. De acordo com o Childhood Brasil, nessas situações trata-se em geral de crianças maiores que objetivam alguma vantagem. Então, é reduzido o número, que a gente se pergunta assim, por que se eu quero uma vantagem eu vou inventar algo tão ruim contra mim?
Então, assim, quando vai... falsa alegação, falsa alegação. Eu atendi caso de guarda, que a maioria, não, caso de guarda, cuida que geralmente é mentira, é um pai induzindo. Entendi. Vou dar um exemplo disso porque é aquilo que mais cuide. A gente tem que cuidar, sim, mas tem que lembrar disso aqui e pensar o porquê, né, e a escolha desse tema. Então, essa criança veio com um comportamento sexualizado. Não, mas é só uma brincadeira. Você tem que entender o que é o comportamento sexualizado. Não é só uma brincadeira. Uma coisa que a criança, por exemplo, pediu sexo oral para algum colega. Uma coisa que a criança, em realidade, não tem noção do que é. Então, alguém pode ter ensinado, alguém pode ter feito. Isso já é uma violência. Expor, mostrar, orientar sobre isso. Tá? Então, teve um comportamento sexualizado. Não é nada. Venha, vamos escutar. Esse caso, acho que demorou. Ficou quase uns 6 meses lá conosco. Porque o que eu sentia? O pai não trazia muitas coisas para minha colega psicóloga, mas para mim, a criança é espertíssima. Você falava de tudo com ela, ela respondia. Vamos falar, situação de abuso. Era escutar sinais, escutar expressões, não era só fala. Mas aquela respiração contida, aquele olho parado. Então, assim, tem algo aí. Então, com o grupo, com o jeito, quando eu fui fechar, sempre porque assim, como é psicossocial, a gente tinha uma maneira mais diretiva. Chegava a criança e a gente dizia, olha, você está no contexto que aqui a gente trabalha com violência, tem que vem criança, vem adolescente, começa a tornar, aconteceu alguma coisa com você? Às vezes vinha, às vezes não. Essa eu fiz isso várias vezes, nunca veio. Quando eu disse, agora a gente vai acabar o atendimento. Por quê? Porque você não me trouxe nada disso, lembra dos grupos. Se você tem alguma coisa ainda a me trazer, me diga. No outro atendimento, foi no jeitinho dela, sabe? Meu irmão fez sexualidade comigo. Como assim sexualidade contigo? Nada mais naquele dia. No outro, brincadeira de joguinho de boneco, colo, baixa a calça, então assim você vai tirando. Guarda, não tem nada. Chamei a mãe, expus. Esse caso foi muito interessante, por quê? Porque eu consegui trazer com a criança, fiz uma ponte, que isso tem que ser trabalhado no vínculo, talvez futuramente psicoterapia, mas era assim, olha, você contou pra mim, agora eu posso contar pra mãe? Pode. Então eu pedi autorização da criança trazer pra mãe. Aí eu contei pra mãe, a mãe ficou abalada, foi atrás de conferir com esse irmão, e realmente sim. Deu um caso e foi de sucesso, porque às vezes o irmão pode negar, a mãe pode acreditar, toda aquela coisa toda. Mas então assim, não dá pra banalizar. Comportamento, a criança viu na TV. A TV é a maior culpada de tudo, né? Sempre é na TV. A TV não mostra tantos detalhes assim. A TV não mostra especificidades, vou dizer aqui do peito, da vagina, não mostra. Isso é trazido num relato. Então, as crianças mentem mais frequentemente quando negam abuso do que quando acusam falsamente. Então, a gente, assim, para uma criança trazer isso, por que, da onde e quando? Então, às vezes, elas mentem por causa de todo aquele segredo, por causa de todas aquelas consequências. Começa o entorno ficar difícil, não, eu menti, não, eu não quero. Então, isso a gente coloca assim, para cuidar isso, falsa alegação. Falsa alegação, penegue muito. Essa eu já falei, me arrependi de contar. Cara, que eu me arrependi de contar, aquela que mexeu todo no contexto, tanto o provedor quanto com a discórdia com a família. Revelação após iniciar o namoro, atendi os 2 casos. Então a criança é sexualizada precocemente, aí arruma um namorado, tem relação sexual, a família espreme sempre por que você foi fazer isso, traz a revelação de um abuso anterior, está mentindo para justificar o ato sexual. Então cuidado com isso também, porque às vezes acontece de por que ela foi buscar, por que o namorado deu o apoio que a família não dava, mas ela consegue encontrar. A disputa de guarda eu já passei. Representação com bonecos também, porque às vezes você tem que ir, se vestir, se fantasiar para ver se vem alguma história, alguma coisa. Aqui é um caso que contou com detalhes no primeiro encontro, mas aí também, como era um atendimento social, tem que ver se a família está dando suporte, se está protegendo. É a idade. Desculpe, P é o nome, fictício, 7 anos. Então contou em detalhes no primeiro encontro. Aí você ficou, nossa, será que é mesmo? Aí você vai conferir a história e com detalhes certinhos. Né? De 17 anos, contou, mas se põe em risco. Esse caso, assim, sobre o abuso, trouxe, contou. Teve vários outros irmãos que foram abusados pelo mesmo abusador, que no caso era o pai. Mas,
alguma consequência ficou na sexualização da criança. Ela assim, não escolheu parceiro, quem vive ali. E também a gente estava averiguando um risco para exploração sexual. Então, assim, não é só a revelação, não é tá pronto o abuso, que não vai precisar de uma psicoterapia, de alguma orientação posterior. Mudança de comportamento. Esse vê 4 anos. Tá? Criança pequena, não sabe dizer nada, não sei se foi, não sei se é. Começou o atendimento lá, mudou o comportamento. A criança era totalmente sem limites. Só de ir, de ter uma orientação, de ver que a mãe está indo para um lugar, se orientada nisso, já estava muito mais orientada, mais organizada. E também era engraçado que elas, assim, qualquer coisa que o suposto agressor fazia, vou contar para a psicóloga. Então, assim, arrumou uma defesa. Então, isso a gente pontuava muito com a mãe, que ainda era ambígua se ocorreu ou não. E 9 anos, aqui na nona, a anuência da mãe para revelação. Esse caso é muito importante, quando a gente vê a dinâmica familiar. Era uma criança que, assim, que a gente vinha trocando, eu e a outra psicóloga que é responsável, que a criança pedia, mãe, eu posso contar para ela? Isso pode. A criança revelava as coisas para mim. Então a gente sabe assim, que claro que a criança está ali no contexto, se ela vê que a mãe não quer contar, é muito difícil. Por isso eu reforço a importância de trabalhar a família. Se eu vou lá, eu sei que minha mãe não quer contar, que vai ficar brava comigo, então é que estão os sinais também, aquilo que eu fazia da criança mudinha, estufada, porque assim, às vezes ela não está falando, mas tem algo ali que precisa ser observado com maior detalhe. E acho que era isso, gente. A prática, eu tentei sistematizar aqui as referências, se alguém precisar, vou passar rapidinho, mas tem vários guias da Childhood, da BRAP, que são os livros mais conhecidos. Se alguém precisar, eu deixei o contato aqui, tá? E era isso. Obrigada. Meu nome é Rosana, eu sou psicóloga, trabalho no CRIA, no Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes. Em primeiro lugar, quero agradecer à Comissão de Psicologia Jurídica, a Célia, pelo convite, que é importante, né, a informação, né, sobre o nosso trabalho, por essa oportunidade de estar aqui e poder falar sobre o nosso trabalho, que acho que a informação é uma das melhores alternativas hoje em dia, né, para esse tipo de crime. Eu vou falar sobre o abuso sexual, né, o abuso e pensando assim no abusador, aonde existe o abuso, existe a vítima, que normalmente só existe a vítima é a testemunha e vítima da situação, né? E o abusador, ele tem noção de que aquela atitude dele é uma atitude que a sociedade vai condenar. Então, ele vai fazer o possível para que isso não venha à tona, né? Então, a criança paga um preço bem alto por isso. Ele vai ameaçá-la, vai suborná-la, e assim, também pensando na questão do abuso, um crime invisível, né? Invisível no sentido de que os exames normalmente não vão estar prejudicados, porque dependendo da situação abusiva, quando não há uma conjunção carnal, né, quando não há um ato sexual em si, só um toque, não vai ter marcas, então não vai aparecer, não vai constar nos exames e vai ficar difícil de comprovar. Normalmente só vai ter o relato dessa vítima como a única prova da situação abusiva, né? E assim, o direito, ele procura muito essa materialidade que muitas vezes a gente não tem nesses casos de abuso sexual. Para situar vocês, quando cria,
onde ele fica, né, situado na parte, nesse sistema aí, né? Ele faz parte do Poder Executivo, então, que é o governo do Estado. É a Secretaria de Segurança Pública e é um departamento da Polícia Civil e pertence à Delegacia de Polícia Especializada. E as delegacias especializadas são várias, né? Tem a Delegacia do Adolescente, da Mulher, do Trânsito, Consumidor, Armamento, acho que é, Meio Ambiente, de Eventos, no CRIA e no CRISA. Tem a Delegacia do Adolescente também, que trabalha com a questão do abuso sexual, só que ao contrário do CRIA é quando, na Delegacia do Adolescente, quando os crimes sexuais são cometidos por adolescentes e não por adulto, como é no crime. Então, o nosso público-alvo lá são crianças e adolescentes, são vítimas de crimes cometidos por adultos, como eu já falei. Então, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, criança, lá já depende de crianças até 12 anos e os adolescentes até 18 anos, seguindo o Estatuto. Falar um pouco sobre o nosso trabalho, sobre o fluxograma, né, que é o nosso dia a dia lá na delegacia. Então, nós temos, primeiro vem a pessoa com uma denúncia, né, com uma notícia crime. Se meu amigo Sérgio estivesse aqui, ele é estudante de Direito, então é uma notícia crime. Não pode falar que é uma denúncia ainda, né? Então, é uma denúncia, uma notícia de um crime. Eu vou falar mais especificamente sobre abuso sexual. E essa denúncia, essa notícia, ela pode vir através, a pessoa pode ir pessoalmente, no CRIA, pode ser pelo Disque 100, o 181, pode ser uma denúncia anônima, também através do Conselho Tutelar, pela saúde, e às vezes já tem uma solicitação do Ministério Público, chega até nós. A partir daí, é registrado o boletim de ocorrências. E quando é registrado o boletim, já é expedida uma guia. Se esse crime aconteceu até 72 horas, a criança, o adolescente, ela é encaminhada... Não, a criança é encaminhada ao Pequeno Príncipe, até 72 horas, para fazer os exames. O exame de condução carnal, ato libidinoso e lesão corporal. Se for uma menina, adolescente, é para o hospital evangélico. E se for adolescente, tanto menina quanto menino, para o hospital de clínicas, até 72 horas. Após expedir essa guia, daí o boletim ele vai até a autoridade policial, que é a delegada, né? E ela vai fazer seus despachos, as suas diligências e vai abrir o inquérito policial. Que o inquérito policial é um caderno investigatório onde vão constar todos os exames, todas as oitivas, né, os depoimentos das pessoas envolvidas, inclusive o nosso parecer técnico, né, do setor de psicologia. Então, as diligências seguem pela delegacia inteira, que daí cada um tem as suas atribuições, né? Nós, o trabalho do psicólogo em si, que é a minha experiência lá, eu penso que é um trabalho, ele não é um trabalho preventivo e não tem um enfoque terapêutico, né? Ele é uma situação focada, né? Já aconteceu o crime, já está ali, a criança está ali para você escutar, e então você tem que se preparar para tentar dirimir aquela angústia, aquela fragilidade, aquele medo, tudo que ela tem passado naquele momento sobre a questão do abuso, né? O abuso é muito devastador. E nosso principal foco dentro de uma delegacia
que a criança esclareça os fatos, né, o que foi descrito naquele boletim de ocorrência, e também a autoria de quem cometeu o abuso, né? E após isso, nós fazemos o nosso, confeccionamos o nosso parecer técnico, que nós nos guiamos também através da Resolução 007 de 2003 do Conselho Federal de Psicologia. E o nosso parecer, ele faz parte do inquérito policial, né? É um dos documentos do inquérito policial. Ele não decide, ele subsidia o entendimento, a análise, tanto para a delegada quanto para o promotor, né? No final, esse inquérito ele vai ser enviado ao Ministério Público. Então, é o que eu estava falando ali. Ele vai para a 12ª vara, que também é uma vara especializada aqui. Nós temos uma vara especializada que atende os casos de crianças e adolescentes vítimas de crimes. E lá, todo o trabalho feito na delegacia é analisado pelo promotor, onde ele vai oferecer ou não essa denúncia, né? Caso, depois dele analisar todos os documentos, ele achar viável fazer uma denúncia, oferecer a denúncia, então vai virar uma ação penal. Daí que vai chegar a questão do julgamento e a pena correta. Mas até chegar aí é um longo caminho. Então, assim, uma forma mais prática, então tem a denúncia, né? Fazemos o boletim de ocorrência, ele vai para a análise da delegada. Então, após a análise da delegada, vai para os investigadores, daí vai para o setor de psicologia, nós fazemos o parecer e o parecer vai para a 12ª vara. Falando um pouco sobre a questão do abuso sexual, desculpe a formatação aí, né, mas não consegui justificar na hora que eu estava elaborando isso aí. Mas assim, eu acho essa definição do conceito de abuso sexual uma das definições mais completas. Demorei para achar essa fonte, essa cartilha do Ministério da Saúde. Nossa, eu achava vários trabalhos, mas assim, não achava. Eu tenho até a página na minha monografia, mas eu esqueci de colocar ele. Mas eu acho uma definição mais completa sobre a questão do abuso sexual. Então, ele fala que todo ato ou jogo sexual com relação heterossexual ou homossexual cujo agressor esteja em estágio de desenvolvimento psicossocial mais adiantado que a vítima, né? Então, assim, aí existe uma assimetria de poder, como a Raquel já colocou, né? E tem por finalidade estimular a criança, né, no caso de pornografia, vídeos, ou utilizá-la para obter a estimulação sexual, que é o abuso como contato físico, né? E essas práticas eróticas e sexuais são impostas às crianças e aos adolescentes pela violência física, ameaças ou indução de sua vontade. Então, tem vários tipos, as formas do abuso, né, no decorrer desse conceito. Então, os tipos de abuso sexual, com sem contato físico, né? Sem contato físico, verbal, né, através também de telefones, e hoje através da nossa tecnologia, pela internet, celulares, às vezes a gente atende situações assim também lá no Cria, Facebook, né, acontece muito, exibicionismo, voyeurismo e pornografia. E com o contato físico, que inclui as relações de fato, com penetração vaginal e anal, tentativas de relações sexuais, essas tentativas de relações sexuais são os nossos problemas, né? Porque são as que não deixam
a marca física, né? Fisicamente, porque emocionalmente é bem visível assim, no comportamento da criança. Mas essas tentativas nos exames não vão aparecer. Então vai ser, a única prova vai ser mesmo o relato da criança e do adolescente. As carências dos órgãos genitais, masturbação sexual e os outros tipos ali de abuso, né? O nosso trabalho lá no setor de psicologia, nós utilizamos como os instrumentais técnicos, também seguindo a resolução, né, as entrevistas, as observações comportamentais, a escuta, a pesquisa documental, que é o inquérito policial, o boletim de ocorrência, os laudos, todo o material que a gente possa analisar, observar, ler, para ter uma noção sobre aquele caso, porque a gente só tem um recorte, na realidade, da situação que chega até uma cria. E é importante que a gente veja essa dinâmica da família, essa dinâmica da situação. Não adianta pegar uma coisa, um fator isolado, né? Tem muita coisa além do que aquela própria denúncia. Tem outras coisas para a gente analisar. Do parecer psicológico eu já falei. A nossa entrevista ela tem um enfoque jurídico, né? É um modo investigativo, onde a criança, o adolescente, ele vai comunicar uma realidade externa. É uma coisa muito objetiva, que o direito ele exige, né? Ele solicita, ele demanda situações como, para nós, para psicologia, o fato de passar a mão no órgão genital já é um abuso, né? Mas para o direito, para provar, para ter essa materialidade ou para ter as coisas claras que ele exige, então nós temos que solicitar para essa criança se foi por cima, se foi por baixo, ou se foi por baixo da roupa, se era de dia, se era de noite, quem estava em casa, quem não estava. Então são detalhes que às vezes faz uma diferença muito grande. E se nós não perguntarmos isso, depois de um tempo eles solicitam que essa criança seja escutada de novo, ou que seja perguntado o que não foi perguntado. Então a melhor coisa é perguntar, né, o que aconteceu da forma que é necessário para esclarecer também em concordância com essa demanda que o direito exige, né? Que não é só a questão da psicologia. Sempre antes de começar um atendimento, né? Depois daquela pesquisa, de saber do que se trata, quem está ali na minha frente, eu acho sempre importante ter em mente que nem tudo essas situações que eu coloquei aqui, que nem tudo está escolhido no livro simbólico da palavra, e quando não é respeitado o tempo, porque não pode ser dito, por não haver possibilidade da elaboração psíquica, o que ocorre é a vitimização. Então, aquela criança que está ali na minha frente, é muito necessário, né, eu ter uma escuta adequada, ter um preparo psicológico, né, fazer a minha análise, estudar, e para poder respeitar o tempo dessa criança, ver a fase de desenvolvimento que ela se encontra, para tentar de uma forma que seja menos doloroso, porque eu não acredito que não haja dano, né? A não ser como quando a Raquel falou ali, quando é a questão do segredo, né? A criança se sente aliviada, né? De poder falar. Quantos relatos eu escutei assim, agora eu estou mais aliviada, né? Já passou.
Então, assim, quando ela vem trazendo esse segredo, é importante ela poder falar. Mas, às vezes, ela não está preparada para falar naquele momento. E tem que ser respeitado, tem que ser agendado numa outra entrevista, e já encaminhado também, fazer um encaminhamento para a rede de proteção, para atendimento dessa criança. Termos a noção, né, de que quanto mais suportável a realidade objetiva, mais o sujeito se afasta dela, né? Então, assim, a criança é percebê-la naquele momento dela. Às vezes ela se cala, ela fica em silêncio, ela muda de assunto, não tem de falar, então vamos respeitar esse tempo, marcamos uma outra entrevista, quem sabe em outro momento ela consiga falar. Infelizmente, às vezes ela não consegue falar, mas tem que mandar, não, sempre é solicitado que essa criança seja atendida, né, pela rede de proteção. Infelizmente, às vezes não é um atendimento ela não recebe esse atendimento de forma efetiva, não às vezes por falhas da rede, mas assim, por situações da família mesmo, que não levam um tempo para e as coisas ficam pendentes. Outro fator que eu considero bastante é a revelação da violência, possibilita a responsabilização do agressor, mas não é fundamental para a proteção da criança e adolescente. Então, que nesse momento aqui, eu considero que a violência, quando é revelado a questão do abuso, ela é um efeito luminoso. Se mexe uma pecinha, caem várias, né? Porque tem muitas consequências, às vezes, quando esse segredo é mantido por muito tempo. A questão, às vezes, a família às vezes, na maioria das vezes, a família se desestrutura, quem é o provedor da casa vai preso, e a criança acaba não tendo um suporte de alguém que a proteja e que ela também está numa fase de desenvolvimento que não tem condições ainda, recursos emocionais suficientes para conseguir sustentar aquele momento que ela está vivendo. E a família em si, né? Aqui que o abuso sexual é um fator isolado, né? Então, assim, eu acho que é sempre necessário, no momento da entrevista, perceber que contexto aquela criança está, como que é a dinâmica dessa família. O nosso trabalho é um trabalho que não leva muito tempo, às vezes se a criança consegue revelar numa entrevista, eu não marco outra, porque eu acho que não é um ambiente que ela tem que estar ali. Se ela não está conseguindo falar, nós não temos um número máximo de entrevistas, mas assim, quanto menos ela estiver aqui na delegacia, eu acho melhor. Mas nem sempre, dependendo do tempo dela, como ela consegue, se ela consegue ou não revelar, vai de 1 até 4 entrevistas, né? E não é só com a criança, com os familiares também, quem a gente achar necessário. Nós temos autonomia para isso. Durante o atendimento, nós fazemos o acolhimento dessa criança. Não vou direto ao assunto, sempre tento perceber como que ela está, se ela está muito fragilizada, se ela não está, se é uma criança falante, se é uma criança tímida. Tentar perceber um pouquinho dela ali, as perguntas sobre a escola, com quem ela mora, tentar conhecer um pouquinho. E no momento quando eu percebo que as coisas já estão mais tranquilas, pergunto para ela se ela sabe por que ela está ali. Normalmente a criança ou adolescente, eles sabem, já tem noção de por que ela está naquele momento, por que ela está nessa delegacia. Durante as entrevistas também é importante saber como que ela nomeia as partes íntimas, né? Porque cada um tem uma forma de nomear, de falar.
cada família tem, não vamos falar partes íntimas, pênis, vagina, fala florzinha, né, perereca, a pitica, né? A Beatriz, que teve comigo ano passado, ela sabe dessas situações. A entrevista, uma entrevista ela é aberta, você pode ter uma pergunta geral até chegar ao foco, né, que é o nosso foco seria ela poder descrever o que aconteceu com ela e os detalhes. E a sequência das perguntas sempre é guiada pelo processo da recordação da criança, que tenta evitar a sugestionabilidade, né? O abuso, então as duas formas, a Raquel já expôs, né? A questão do abuso intra-extrafamiliar, o meu tempo já está terminando, então vou pular isso aqui. Só colocando a questão aqui do abuso extrafamiliar, a criança, quando o abuso acontece no âmbito extrafamiliar, a criança tem muito mais facilidade de revelar o abuso para nós, porque ela não tem esse vínculo afetivo, né? Também os fatores que contribuem para a continuidade dos abusos sexuais, né? A Raquel já falou da síndrome do segredo, tem a síndrome da adição, que pega mais a questão do abusador, né? Que ele tem atitudes compulsivas com essa criança se torna um objeto dele. E a síndrome da acomodação é quando existe o abuso, acontece por vários anos, por várias vezes, e a criança ela acaba criando mecanismos de defesas para poder suportar essa realidade que ela está vivendo, né? Então ela nega aquele momento do abuso ou dissocia aquela situação. E também tem a retratação, né, que é muito comum, que quando a criança percebe, ela consegue romper aquele segredo do abuso, mas ela percebe as consequências, né, que a família se desestruturou, o pai foi preso, o irmãozinho está chorando no campo porque ele está com saudade do pai, a mãe chora também por causa do companheiro, e assim a criança acaba voltando atrás e falando que foi tudo mentira, que foi uma enganação, se retratando, né? E outros impasses seriam a questão das falsas memórias, principalmente com crianças menores, né? Crianças pré-escolares, e a alienação parental, né? Que a gente tem que tomar cuidado, saber que existe, mas também não duvidar de tudo, né? Que surge muitas falsas denúncias. Então, saber dessa teoria, saber dessa prática para não se enganar, né? E aqui tem alguns sinais, os mais comuns que existem na minha prática. A mudança de comportamento, a criança fica mais agressiva, tem apatia, ansiedade, insônia, pesadelos, isolamento, enurese, hipoprese sempre estão acompanhados, distúrbios do apetite, tanto aumenta o apetite ou diminui, e o que a Raquel também já comentou, o comportamento sexual precoce. Aqui tem algumas referências, né, que foi baseado nesse trabalho, e tudo foi para contato no CRI agora com um novo endereço, né? Já não é mais na Hermes Fontes, no Batel, foi para o Campina do Siqueiro, na Vicente Machado. Então, é isso.